Hoje eu respondo a uma dúvida técnica que me foi enviada pela advogada Sandra Lemos. Ela disse que estava lendo o Código, estudando o Código Civil Brasileiro, e ela se deparou com esses dois artigos, esses dois artigos que vocês estão vendo aqui. E ela achou estranha uma construção. O artigo 162 do Código Civil, que diz: o credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. E ela disse que achou estranha esta construção sobre que aqui. Ela disse que não soou bem para ela, perguntou se estava correto, e a mesma construção apareceu novamente no artigo 165, que diz: anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que, mais uma vez, se tenha de efetuar o concurso de credores. Ela disse: professor, isso aqui está soando mal, está uma coisa meio estranha. E aí, isso está certo? Muito interessante a sua pergunta, a pergunta técnica da nossa língua portuguesa. Veja só, boa parte dos estudiosos e dos gramáticos, eles não recomendam a utilização após preposição dissilábica do pronome relativo que, mas sim a utilização dos pronomes analíticos, os relativos analíticos do que, o qual, a qual, os quais, as quais. Vamos ver alguns exemplos aqui comigo. Vejam só, vejam o que eu escrevi sobre isso, na página da minha gramática, em que eu digo, o relativo eu escrevo lá o qual, a qual, os quais, as quais, eu digo, são os relativos que possuem as variações em gênero e número correspondentes ao pronome relativo que. Esses relativos devem obrigatoriamente substituir o que? Observem, quando este provocar ambiguidade, observe agora, for precedido por uma preposição com mais de uma sílaba ou for eufonicamente melhor. Então, neste caso, eu estou trabalhando com a preposição sobre. Veja, eu trouxe uma gramática, na verdade, a doutora Amine Boanaim, e ela diz o seguinte, deve-se também substituir o relativo que por o qual e suas flexões, observem aqui, sempre que precedido de preposição ou locução prepositiva de duas ou mais sílabas. Observem isso aqui. E ela completa, veja, indistintamente se empregam a que, em que, sem que, de que, ou ao qual, no qual, sem o qual, do qual. Porém, observe, porém, deve-se empregar perante o qual, durante o qual, mediante o qual, observe, sobre o qual, apesar do qual. E para fechar, professor mestre Hervanildo Bechara diz em sua Moderna Gramática Portuguesa, ele diz lá, em geral, substitui-se que por o qual, ou a qual, depois de preposição de duas ou mais sílabas ou locução prepositiva. E ele completa mais à frente dizendo: o movimento rítmico da frase e a necessidade expressiva exigem, nestes casos, um vocábulo tônico como o qual, em lugar de um átono como o que. Portanto, preste atenção, preferencialmente, veja, se nós pegarmos, aliás, eu tenho mais um aqui, o professor Celso Cunha e Lindley Sintra, me lembrei que eu trouxe também aqui, ele diz que o relativo que emprega-se preferencialmente depois das preposições monossilábicas. A, com, de, em, por. As demais preposições simples, essenciais e acidentais, bem como as locuções prepositivas, constrói-se obrigatório ou predominantemente com o qual. Ele não diz qual é que vai ser obrigatório nem qual vai ser predominantemente, mas ele diz que deve-se utilizar o qual, e olha o exemplo que ele diz aqui, tinha vindo para se libertar do abismo sobre o qual sua negra alma vivia debruçada. Portanto, a nossa análise gramatical, o escritor, o legislador aqui do Código Civil deveria ter colocado aqui, em vez de sobre que, seria o acervo sobre o qual. E veja que foneticamente fica muito melhor. Mais uma vez aqui, o acervo sobre que não, o acervo sobre o qual, foneticamente, muito melhor. Aí vocês sempre me mandam: professor, mas o sobre que estaria necessariamente errado? Veja, eu entendo que sim. Por quê? Porque tem uma questão tônica, tem uma questão fonética envolvida, embora a gente encontre esse sobre que por aí afora, em textos jornalísticos, em alguns escritores. Eu não gosto desse sobre que, acho que foneticamente ele é ruim e pode, inclusive, numa pronúncia rápida, fazer confusão. Portanto, se você for utilizar a preposição com mais de uma sílaba, utilize o qual, a qual, os quais e as quais, e não o pronome relativo que.
É isso aí, aprenda mais essa dica da nossa língua portuguesa e venha estudar conosco. Se você quiser aprender língua portuguesa, se você quiser aprofundar, melhorar a sua escrita, ou estudar para concursos públicos, estudar para provas de vestibulares, eu faço o convite. E eu, como sempre digo a você, se você não melhorar em nossa língua portuguesa, eu devolvo todo o seu investimento. É isso aí, acesse o link que se encontra aqui na descrição do nosso perfil. Um grande abraço.